A gente nasce cercado de nós. Alguns nos sustentam, outros nos apertam. E tem aqueles que a gente passa a vida inteira tentando entender se servem para nos unir ou se servem para nos prender. Eu gosto de imaginar que a vida é uma grande trama, feita de linhas, encontros, histórias que se cruzam. Mas o que ninguém me contou é que o tecido da vida é cheio de fios soltos que a gente precisa aprender a desatar para continuar crescendo. Durante a minha vida, muitas pessoas tentaram me colocar diversos rótulos, tentar me encaixar em diversos papéis. São papéis com nome de especial, papel de incapaz, papel de exemplo de superação, que é o meu favorito, papel de inspiração, aquela pessoa que te inspira só por existir, o papel de guerreira, o papel de coitadinha, mas nenhum desses aqui me serve. Eu entendi que a minha trajetória não é sobre caber num molde que o mundo me impõe. A minha trajetória, ela é sobre acesso. Eu sou Priscila Siqueira, uma mulher bissexual, nordestina, e eu também sou uma mulher com nanismo. E hoje eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu nasci em 1994, lá em Recife. Por que esse ano é importante? Porque a minha deficiência, o nanismo, só foi reconhecida como deficiência em 2004. Então, eu passei 10 anos da minha vida sem nenhum direito enquanto PCD. Um dado importante é que 80% das pessoas com nanismo têm pais sem deficiência. Eu faço parte dos 20%. Meu pai também é uma pessoa com nanismo. E ele foi a minha única referência durante muito tempo da minha vida. Eu não me via nos meus amigos, eu não me via nas mídias, mas eu sabia que eu era diferente pela forma como as pessoas me tratavam. A minha deficiência sempre chegou primeiro do que eu, né? Eu tive esse sentimento de solidão por bastante tempo. Eu não sabia que tinha outras pessoas como eu e como meu pai no mundo. Mas foi aí que eu entendi que o Brasil é muito maior do que a gente, né? O Brasil tem 14 milhões de pessoas com deficiência. Mais ou menos aí uns 7% da população. Isso sem contar no mundo todo. O mundo tem mais de 1 bilhão de pessoas com deficiência. E há muita gente que continua fora das telas, que continua fora dos espaços de decisão, que continua fora de campanhas importantes. Em 2017, eu conheci um cantor lá em Recife chamado Ciel Santos. Ciel me deu o primeiro palco que eu pisei para contar a minha história. Até então eu não falava sobre deficiência, era um tabu para mim. Eu não falava sobre isso dentro de casa também. Eu não conversava com meu pai sobre isso. Eu era tratada como normal na minha casa, mas como diferente para os outros. Também me disseram que eu não podia me vestir diferente, que eu não podia pintar o meu cabelo, porque isso chamaria mais atenção para mim. E eu tinha que passar despercebida pelo mundo. Mas Ciel me deu esse espaço, e a partir desse espaço eu entendi que não só as pessoas tinham que me ouvir, mas como eu também tinha que me ouvir. Eu fiz muita falta para mim durante muitos anos da minha vida. Então, essa foi a primeira oportunidade de muitas outras que se abriram depois disso. Em 2019, eu me formei em psicologia. E se alguém aqui faz consulta com psicólogo, muita gente sabe que há uns anos atrás, antes da pandemia, era um grande tabu fazer terapia online. Tinha que ser presencial, né? Isso para mim era uma barreira enorme, porque enquanto pessoa com deficiência, sair de casa todos os dias é impossível, é muito complicado. Então, foi aí que eu entendi que a internet, ela torna as coisas possíveis para a gente, né?
Então, eu tirei um ano sabático com o privilégio que eu tinha de ter a minha família do meu lado. E eu fui descobrir outras coisas, outros caminhos, buscar outros rumos para a minha vida, enquanto eu não conseguia exercer a minha profissão de sonhos, que era ser psicóloga clínica. Foi aí que, depois de muita pesquisa, de saber o que era capacitismo, através da Mariana Torquato e de outros influenciadores com deficiência, que eu resolvi fundar um espaço que me fez falta também. Enquanto uma mulher LGBT com deficiência, eu não encontrava um espaço que falava sobre mim, que me acolhia, né, que realmente buscava falar sobre a minha existência. Então foi aí que, junto com outras pessoas, eu fundei o Vale PCD, lá em Recife, que é justamente essa ONG que fala dessa interseccionalidade de pessoas com deficiência que são LGBTs também. A gente busca criar conteúdo, a gente busca conscientizar, a gente busca ser esse espaço de acolhimento que falta para muita gente. Foi muito importante para mim e é muito importante para muitas pessoas, com certeza. O Vale PCD nasceu em 2020, no começo da pandemia. Também foi em 2020 que eu estava tentando entender para que rumo o meu projeto ia tomar, o que é que a gente ia se tornar. Tinha poucos meses de fundação, ainda estava crescendo. E poucos meses depois, basicamente em outubro de 2020, eu perdi a minha mãe para o câncer de mama. E foi um momento muito difícil, mas foi o meu propósito, foram as pessoas que estavam do meu lado que me fizeram continuar. E por conta dessa perda, eu precisei buscar atendimento psicológico de forma remota, que foi uma coisa que a pandemia proporcionou para a gente. E através disso, eu entendi que eu também podia pegar o meu lugar a partir dessa brecha, eu também podia ser psicóloga, eu também podia atender pessoas como eu, porque esse tipo de profissional está muito em falta. Se você quiser uma pessoa que realmente entenda de diversidade, essa pessoa tem que buscar fora da faculdade, tem que ter um interesse. Infelizmente, não é todo mundo que tem. Acontecem muitas violências clínicas, principalmente com pessoas com deficiência. E descobrindo que eu podia ser psicóloga, eu fundei um projeto de psicoterapia do Vale PCD. Lá em 2020 e até hoje, a gente já atendeu mais de 1.000 pessoas. Eu atendi na clínica por 2 anos e eu formei uma equipe enorme que atende o Brasil inteiro de forma remota por um valor acessível. Muita gente consegue ter independência financeira por causa desse projeto e muitas pessoas se sentem verdadeiramente acolhidas. A gente tem um caso que a gente sempre conta, que é de uma jovem com deficiência que, quando completou 18 anos, no mesmo dia, ela procurou o nosso projeto. E foi o primeiro ato de independência e de liberdade que ela teve. É o nosso maior case de sucesso. Eu gosto de falar sobre Recife, mas eu tenho que lembrar que Recife não é só mar e não é só tubarão. Sempre que eu falo sobre isso, alguém faz alguma piada. Mas Recife foi minha casa durante mais de 30 anos. Recife é um lugar cheio de cultura. Recife foi um lugar cheio de afeto. Foi a minha primeira casa. E foi Recife que me ensinou a mergulhar mais fundo em busca dos meus objetivos. Foi aí que esse ano eu fiz 3 malas, somente 3 malas, e eu mudei para São Paulo. Deixei minha família lá. Vim com muito medo, vim com muita expectativa, vim em busca de ampliar meus horizontes, de fortalecer o meu trabalho, porque aqui tem muitas oportunidades, a gente sabe. E até então tem dado certo. Mas foi um nó que eu tive que desatar, que foi esse medo de ficar sozinha. As pessoas dizem, crioulo mais especificamente, que não existe amor em São Paulo. Mas eu discordo muito disso. Aqui em São Paulo, eu fiz amigos, eu construí outra rede de apoio, eu fiz pessoas que conseguem trocar experiências parecidas comigo, eu não me sinto mais sozinha. Eu tenho pessoas que também se tornaram parte da minha família e a gente se fortalece mutualmente. Desde que eu comecei na militância de pessoas com deficiência, muita coisa mudou e muita coisa ainda tem que avançar. 91% de pessoas com deficiência conseguiram se matricular
na graduação, né, no ensino superior. Porém, muitas dessas pessoas aqui não conseguem se formar, não conseguem chegar no final da graduação por falta de acesso. Não só por falta de acesso dos espaços, mas também de acesso das pessoas. Consequentemente, a gente só tem 26% das pessoas com deficiência no emprego formal. A maioria acaba recorrendo ao empreendedorismo, que também foi o meu caso. E a gente ainda precisa entender que o meu trabalho, o trabalho de muitas pessoas com deficiência que falam para o grande público, que buscam conscientizar empresas, ainda é ensinar a olhar. Ainda é ensinar a olhar aquela pessoa como uma pessoa cheia de potência, como uma pessoa cheia de conhecimento, que merece um plano de carreira e que merece uma vaga para mostrar o quanto que ela pode contribuir. Em 2023, eu pisei no palco do TEDx lá em Guarulhos. Eu fui convidada a ser ouvinte, mas já estava sonhando em pisar aqui como palestrante para falar para as pessoas. Mas eu estou aqui hoje, não só porque eu tive vontade, mas também porque alguém acreditou em mim, né? E pisando nesse palco, eu tenho certeza que eu não estou sozinha. Eu também estou trazendo outras pessoas com deficiência que também sonham em falar para todo mundo e que, de alguma forma, se sentem representadas me vendo por aqui. Eu sei que eu recebi muitos recados importantes de pessoas que estão torcendo por mim quando viram que eu ia estar hoje, nesse momento, com vocês. E aí, é para a gente lembrar que a acessibilidade, no fundo, é uma forma de amor. Por quê? A gente está falando aqui de acessibilidade atitudinal. Não é acessibilidade que é sobre rampa, não é sobre elevador, não é sobre tirar um obstáculo físico. A gente está falando sobre a atitude das pessoas perante pessoas com deficiência. Como vocês se portam, como vocês acolhem, como que vocês incluem a gente nesse mundo que continua excluindo nossas existências e o nosso potencial. Opa! E aí, gente, desatar é encarar o incômodo. E o que eu quero dizer com isso? Que todo mundo aqui tem responsabilidade de alguma forma nessa estrutura que a gente vive. Eu também tenho. E eu não estou falando só de capacitismo, eu estou falando de vários tipos de preconceito. LGBTfobia, racismo, tudo aquilo que é uma dor para outra pessoa realmente faz parte de uma estrutura. E se você se responsabilizar, pelo menos pela sua parte, por conscientizar outra pessoa que está do seu lado, a gente já consegue mudar o mundo um pouquinho. E aí, depois de tudo isso, eu sigo desatando nós nos palcos, nas empresas, nos espaços culturais. E eu sigo criando laços onde muitas vezes haviam obstáculos. Mas o que eu quero perguntar para vocês é como que vocês podem fazer parte dessa mudança também. Muito obrigada.